Envelhecer é uma das grandes questões da comunidade LGBT e um assunto que a gente precisa realmente discutir porque é importante. Então, bora, porque esse é o tema do vídeo de hoje. Olá, gente! Bem-vindas ao Dodi, bem-vindos ao Dodi. Se você não está inscrito, eu vou pedir isso agora, porque se você está chegando aqui de paraquedas ou está assistindo os vídeos e ainda não é inscrito, por favor, se inscreve. Ajudar o Dodi a chegar a 2.000 inscritos também nesse caminho. Não custa nada você dar uma inscrição aí para mim, não é mesmo? E se você já é inscrito, deixa like, comenta, compartilha esse vídeo. Comenta durante o vídeo as coisas que eu for falando aqui. Você que está se inscrevendo agora também faça isso, é bem importante. Meu nome é Giovanni Vicente, se você não me conhece vai me seguir lá nas redes sociais, vai saber quem eu sou, quem é essa pessoa aqui que está falando contigo em frente à tela, e tem conteúdo exclusivo para o Instagram inclusive e para o Twitter também. Como eu disse, o envelhecimento é uma questão e uma discussão muito importante para a comunidade LGBT e que tem que ser feita, urgentemente. Tem muita coisa acontecendo dentro da nossa comunidade, muita coisa sendo discutida, e o envelhecimento é uma dessas coisas que a gente precisa discutir, porque existe um preconceito absurdo com as pessoas LGBTs mais velhas, preconceito de idade mesmo, e ao mesmo tempo um medo de envelhecer muito grande que vai meio que moldando alguns comportamentos na nossa vida. Só que a discussão de envelhecimento tem que ser feita com muito cuidado, porque a gente tem alguns pontos aqui. Quais são esses pontos? Discutir envelhecimento pensando a vida de pessoas trans, pensando a vida de homens trans, mulheres trans, travestis, é uma discussão que vai pensar uma outra questão, porque o que as pessoas trans estão querendo é viver, né? Por exemplo, a expectativa de vida das mulheres trans é em torno de 35 anos, ou seja, uma expectativa muito baixa. São pessoas que não conseguem envelhecer, e as poucas que conseguem é porque vão driblando a transfobia. Então a discussão de envelhecimento para essas pessoas diz respeito à sobrevivência, né? E aqui eu queria fazer uma observação, que essa expectativa de vida de mulheres trans de 35 anos, ela chega nessa idade quando você leva em conta as mulheres trans brancas. Quando você tira essas mulheres e deixa apenas as não brancas, né, principalmente as negras, essa expectativa cai para menos de 30 e, assim, é bem pesado, porque a transfobia mata de forma cruel, usando de tortura e de muito ódio mesmo. Então a gente tem esse ponto aqui da discussão que envolve o envelhecimento de pessoas trans que, para chegar lá, primeiro precisam driblar isso, e a gente precisa discutir transfobia e combater transfobia urgentemente. E de outro lado, discutir envelhecimento sendo uma pessoa cis dentro da comunidade LGBT envolve, e aqui falando do meu caso, de um menino gay. Se você é uma mulher lésbica, uma pessoa bissexual, cisgênera, deixa aí nos comentários a sua visão sobre isso. Mas pensando entre os gays, a questão do envelhecimento envolve muito o medo da solidão, o medo de chegar nesse momento da vida e estar sozinho, e aí a gente entende as relações afetivas e sexuais como algo muito importante para esse momento da vida, porque é isso que vai nos salvar da solidão. E aí esse é um medo muito grande do envelhecimento entre gays, de se envelhecer e não ter ninguém. E do outro lado, como eu disse, preconceito absurdo com pessoas mais velhas. Pessoas da comunidade LGBT que envelhecem relatam que sofrem muito preconceito dentro da comunidade, que existe muito preconceito com as pessoas mais velhas, deboche, falas preconceituosas mais explícitas, coisas que são explicitamente de discriminação mesmo, e que se sentem desconfortáveis quando estão perto de pessoas LGBTs mais jovens. Por um lado, isso é uma cultura típica da nossa sociedade que não respeita os mais velhos, ou que não valoriza os mais velhos como deveria. Isso é geral, só que aí eu acho que tem algumas questões que são específicas da gente, da nossa comunidade, e aqui pensando especificamente a gente que é gay. Eu acho que boa parte desse preconceito não se explica também por essa coisa de vivermos em uma sociedade que não valoriza os mais velhos, mas também se explica por esse medo, assim. Esse medo gera ao mesmo tempo um ódio e um preconceito. Em que sentido? Esse medo de envelhecer, esse medo da velhice, esse medo de chegar aos 50, 60 anos e estar sozinho, de não ter ninguém e estar desamparado sendo gay,
cria na gente também esse preconceito com a velhice, né? Ou seja, o medo vai gerando ódio de alguma forma, em alguns casos, e a gente, quando falo a gente no geral, vai tendo preconceitos com as pessoas mais velhas também por conta desse medo. E aí junta essa questão do medo com a questão de vivermos em uma sociedade que não valoriza as pessoas mais velhas, e aí a gente tem um preconceito exacerbado com as pessoas mais velhas. E a questão do envelhecimento e da discussão do envelhecimento é extremamente importante porque a gente precisa respeitar essas pessoas, entender que elas vieram antes da gente, que elas são extremamente importantes para que a gente estivesse aqui neste momento podendo falar dessas coisas que estamos falando, mas também é importante para a nossa vida porque a gente faz muita coisa talvez equivocada por conta desse medo do envelhecimento. É bem comum a gente se deparar dentro da nossa comunidade, e aí pensando nos gays em específico, com meninos gays vivendo o presente de forma intensa e não pensando no futuro, não planejando o futuro. E aí eu digo de forma profissional, de forma financeira, pensando em estabilidade, segurança e etc. E aí esse não planejamento no futuro acarreta em pessoas que vão envelhecendo sem ter uma estrutura mínima de digna mesmo para poder garantir sua subsistência, sua sobrevivência, sem ter sua casa, sem ter, enfim, seja lá o que for, um local para morar, comida e coisas simples, sabe? Que a gente, para ter segurança disso no futuro, é necessário planejar isso aqui agora. E aí a gente vê muitos meninos gays vivendo de forma muito intensa e não planejando o futuro, vivendo o presente de forma intensa e não planejando o futuro e meio que deixando assim, empurrando com a barriga, porque tem medo desse envelhecimento, acha que quando envelhecer não vai conseguir viver a vida sexual de forma plena, não vai conseguir viver a vida afetiva de forma plena, não vai conseguir fazer a vida acontecer de forma plena, e aí faz tudo no presente, sem planejar o futuro, meio que quando chegar lá na velhice, vai lidar com isso com o que tiver em mãos. Isso é um problema, porque a gente precisa, enquanto pessoas LGBTs, falando aqui também especificamente para gays, que é para quem eu estou direcionando esse vídeo, pensar o futuro e planejar o futuro, assim. E eu não estou dizendo para você se comparar com outras pessoas, porque cada um tem o seu tempo, cada um vai conquistar suas coisas no seu momento, cada um vai ter as suas conquistas no seu momento e não precisa ser no tempo do outro, é no seu tempo. Mas é importante que pelo menos se tenha em mente a ideia de que é necessário ter um futuro seguro, que é necessário ter um envelhecimento seguro dentro daquilo que é possível, porque a gente sabe que a gente nem sempre tem todas as oportunidades, mas dentro daquilo que é possível planejar esse futuro para que ele seja seguro para que a gente tenha um mínimo de estabilidade financeira, que tenha uma moradia, porque assim, é difícil ser LGBT nessa sociedade, então a gente tem que lutar contra a LGBTfobia e ao mesmo tempo garantir segurança para a nossa vida na medida que o tempo for passando, porque eu pelo menos quero envelhecer, eu quero, acredito que você que esteja assistindo também quer, a gente precisa superar a LGBTfobia para garantir que toda a comunidade, todas as pessoas da sigla possam viver bastante tempo e para chegar lá a gente também tem que estar seguro, né? Bem de vida, se alimentando, vestindo, morando, etc, etc, etc. Então essa discussão de envelhecimento ela pode ser feita de diversos pontos de vista, de diversas perspectivas. O importante é que essa discussão seja feita dentro da comunidade. A gente tem um problema muito grande com o envelhecimento e aí, né, o problema de ter medo desse momento da vida, ter medo da solidão, de não saber lidar com isso e etc. E além disso, o problema de uma sociedade que tira as nossas vidas. E aí, dependendo de quem você é na sigla, a questão ainda é mais violenta, como é o caso das pessoas trans. Envelhecer é sinal de vida, né? Então é importante que a gente envelheça, que a gente chegue lá. E a gente precisa rever também os nossos conceitos de felicidade e os nossos conceitos de solidão. Envelhecer e não estar em uma relação afetiva sexual não quer dizer que você não esteja feliz, assim. E estar numa relação afetivo sexual não vai garantir que lá naquele momento da vida, quando você tiver com 60 anos, você vai estar pleno. Pode ser que não, porque pode ser que a relação seja um fracasso, pode ser que a relação seja horrível, abusiva, ou pode ser que se perca o tesão, que se perca a paixão, e etc, etc, etc. Mil possibilidades, né? Esses tipos de relação não são garantia de felicidade nesse momento da vida, que é a terceira idade, né? Que é quando você envelhece. Muito pelo contrário, tem muita gente casada
com 60 anos e se sentindo super estressado, super solitário porque não está numa relação feliz. E é muito possível estar com 60 anos, solteiro e feliz, assim, né? Para pensar, e aí a gente rever esses conceitos de felicidade e de atrelar a felicidade a esse tipo de relação, sendo que existem outros tipos de relação, como relação com amigos, relação com família, caso a sua família te aceite, mas aí a sua família é quem você constrói também, seus amigos, enfim, seja, né, a pessoa que for. E relação com o mundo em geral. Então, tem muita coisa para a gente pensar realmente. Eu queria que você aproveitasse esse vídeo para deixar o seu comentário sobre esse tema. Envelhecer é bem importante, então eu quero envelhecer e quero ver toda a minha comunidade LGBT envelhecendo e mais urgentemente pessoas trans, que são as que mais têm dificuldade de chegar nesse momento da vida por conta da transfobia. Então deixe seu comentário sobre esse tema, compartilhe esse vídeo porque é bem importante, deixa like, se inscreve neste canal e até o próximo vídeo. Beijos!